Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos para os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui: o bebê enterrado que chorava. Credo. Olá, Ana! Conheci seu canal há algumas semanas e já me viciei, pois o sobrenatural sempre me atraiu muito. Eu acho que é uma moça que nos conta. Vamos lá. Esse relato aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu devia ter uns 15 ou 16 anos. Hoje eu tenho 42. E até hoje, quando relembro essa história, ainda sinto o mesmo arrepio daquela noite. A cidade onde eu morava era uma cidade de interior, muito pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Eu morava bem em frente à única praça que tinha e ainda tem na cidade. E nesse dia, um amigo estava fazendo aniversário e tinha um churrasco na casa dele. Ele morava bem no trevo, que dava acesso a duas outras cidades, e ficava mais ou menos uns 700 metros da pracinha. Mas como a cidade era cortada pela rodovia, sempre tinha movimento de carros, de ônibus, e do trevo até a praça também o trajeto era todo cheio de casas de ambos os lados. Quase chegando na praça, no entanto, havia um rio que cortava a rodovia e por esse motivo havia uma ponte. Eu morava bem próximo a essa ponte. Como eu e alguns amigos andávamos sem medo por todo esse trajeto, lá fomos nós para o churrasco. Quando era mais ou menos 1h30 da manhã, o churrasco acabou e eu e uma amiga, que andávamos sempre juntas, saímos para ir embora. Porém, o dono do churrasco resolveu vir com a gente para que eu não chegasse sozinha em casa, pois a casa da minha amiga ficava bem no meio do trajeto, um pouco antes da ponte, e eu teria que terminar o trajeto sozinha. Então viemos os três. Minha amiga se despediu e entrou em casa e eu e o meu amigo continuamos o caminho até chegar na minha casa. Ao invés de entrar, nós sentamos no banco da praça e ficamos de papo. Lembro que na praça tinha um bêbado, bastante conhecido da cidade, sempre tem, né? Bastante conhecido da cidade, dormindo em um dos bancos. De vez em quando ele levantava, falava uma coisa e dormia de novo. Depois de uns 15 minutos, bateu um friozinho. Parece que vinha um ventinho frio do lado da ponte. Era tudo ali muito perto, a ponte, a praça e a minha casa. Então, o banco que nós estávamos sentados era perto da ponte e em frente à minha casa. Falando assim parece até confuso, né? Bom, quando nos despedimos e levantamos do banco para eu entrar em casa, começamos a ouvir um choro de bebê. No início, pensamos que era o bebê de uma moça que havia nascido há alguns dias. É um bebê, né? Que havia nascido há alguns dias. Mas a casa dela nem ficava tão próximo da praça e não teria como ouvirmos daquela distância. Então percebemos que o choro vinha do lado da ponte. E como ficamos intrigados, chegamos bem próximo da ponte e ouvimos aquele choro perfeitamente. Era um bebê chorando. Mas como assim, gente? Ana, nessa hora eu senti um arrepio tão forte. Parece que até os fios dos cabelos subiram assim. Eu e meu amigo olhamos um pro outro e corremos para minha casa. Batemos na porta chamando minha mãe, que acordou e correu para a porta. Abriu a porta percebendo o nosso desespero. Nós entramos em casa e não ouvimos mais o choro. E contamos para minha mãe. Ela começou a rir e falou que nós imaginamos tudo aquilo. Até porque havíamos bebido um pouquinho a mais no churrasco. Mas quantos anos ela tinha? 15 ou 16 anos. Tudo bem. Então, mesmo assim, o meu amigo não queria ir embora de jeito nenhum. E aí a minha mãe trocou de roupa e nós fomos acompanhá-lo até sua casa. Ele pedia para minha mãe o tempo todo para ir embora somente depois que ele entrasse em casa. Pra gente ir embora só depois que ele entrasse em casa. Já eu, a essa altura, acreditei na minha mãe e achava que, sei lá, a gente tinha imaginado tudo aquilo.
Quando eu e minha mãe chegamos em casa, ela virou para mim e disse: eu não quis falar nada porque eu vi que o fulano, seu amigo, estava com medo de ir embora. Mas dizem que há um bebê enterrado embaixo da ponte. Naquela hora eu gelei. E ela continuou a história, citando até o nome da pessoa que havia enterrado o bebê. Porque a minha avó conhecia a história, pois era amiga da mãe da moça na época do ocorrido e jurava que era verdade. A minha mãe falou: na época que a fulana era moça, ela engravidou solteira e morava só ela e sua mãe. Então elas procuraram uma senhora que era conhecida por ser benzedeira e diz que ela deu uma erva e mandou que ela tomasse em forma de chá. E durante aquela noite ela perdeu o bebê. Colocou dentro de uma caixinha de sapatos, pois ainda era um feto. E na madrugada a sua mãe foi enterrar embaixo da ponte, bem do lado da minha casa. A sua avó sabe da história e ainda relatou que ajudou a cuidar da fulana para que ela se recuperasse do aborto, pois era amiga e vizinha delas e acabou ajudando por pena, porque ela ficou muito doente, muito fraca após isso. Eu mesma já ouvi o choro muitas vezes. Olha, gente, acho que eu fiquei sem dormir quase um mês depois que minha mãe me contou isso. E ela pediu que eu não contasse a história para o meu amigo por se tratar de uma pessoa conhecida na cidade e porque a minha avó tinha contado para ela em segredo também. Olha, eu nunca mais vi a ponte com os mesmos olhos e tinha medo até de sentar no banco da praça que ficava próximo a ela. Nunca mais também ouvi o choro. A fulana já não morava mais na cidade, havia se casado e se mudado. Sua mãe havia falecido e a casa delas estava há muito tempo fechada. Agora nem mora mais nessa cidade, mas ainda lembro dessa história como se tivesse acontecido hoje. Cadê? Ana, agradeço pela atenção, estou enviando uma foto do local, para que você entenda como era tudo muito perto. Eu não vou mostrar foto, óbvio. Tá, então ela só tá explicando onde era o banco da praça, onde era a casa dela, onde era a ponte, que era tudo ali, ó, tudo pertinho. Pra você ter uma ideia, dá pra ver tudo na foto, praticamente. Então, tá, é isso que ela tá explicando aqui. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, minha avó, minha mãe também contava de um lugar lá no sítio que era possível ouvir choro de criança de vez em quando. Eu ficava pensando na possibilidade, uma explicação para isso seria, a gente já viu algumas rãs que fazem um barulho que lembra muito o choro de um bebê. E ainda mais falando locais perto d'água, né, que nem a ponte, passa um rio embaixo, a gente fica pensando nisso. Mas por outro lado, que nem no caso que ela conta aqui pra gente, foi só uma vez, eu acho que se fosse rã, seria algo recorrente. Vira e mexe você ia escutar a rã fazendo esse barulho. Não sei, né? Pelo menos mais uma vez e tal. E ainda coincidir, entre aspas, né? Dela ter escutado isso e ter essa história que a avó dela participou. Então, de fato, foi feito isso. Foi enterrado uma criança ali embaixo. Será que é coincidência? A mãe, se bem que a mãe diz que já ouviu também isso. Agora, eu não sei, gente, porque minha avó também contava essas coisas, contava que havia um lugar, porque antigamente acontecia muito isso, uma mulher engravidar estando solteira, sabe? Isso era muito, elas tinham muito medo, era motivo de muita vergonha, de muito, sabe? Então, às vezes, acabavam fazendo isso, a própria família forçava a fazer isso para não passar vergonha. Então, acho que isso era até meio que comum acontecer. Até porque os métodos contraceptivos naquela época não eram lá, né? E aí acabava que acontecia, acabava que engravidava, acabava que não estava casada, acabava que era de uma pessoa que não sei o que, então o que fazer? Imagina se isso vier à tona, se as pessoas ficarem sabendo. Então, tirava de alguma forma e aí eles mesmos davam um jeito de enterrar por lá.
E aí que minha avó falava que talvez ela até conhecesse algumas histórias ou alguns locais onde realmente fizeram isso. E ali ela escutava a criança chorando. Não só ela, outras pessoas. Então, eu não sei, porque eles conheciam o barulho dos bichos, né? Também das rãs. Minha avó sempre falava, essa daí fala tal coisa, aquela ali fala não sei o quê. Será que não ia identificar um choro de um bebê? Diferenciar? Saber diferenciar? Então, não sei. Minha avó falava que eram as almas dos bebês que morreram sem ser batizados e agora estavam, tipo, no purgatório, sabe? Uma coisa assim. Aí eles ficavam no limbo, não é no purgatório, perdão. Ficavam no limbo, que seria aquela coisa, como eles não foram batizados, eles não vão pro céu, sabe? E aí morreram antes de ser batizados e aí eles ficam vagando, ficam por aí no limbo, entre lá e cá. E é esse choro que a gente escuta. Ou crianças que foram tiradas, ou crianças que acabaram falecendo ao nascer. Não sei, sabe? Essas coisas. Minha avó contava. Minha mãe já ouviu também. Meu irmão já ouviu isso na cidade. Era num bairro onde ainda estava começando a construir o bairro. Sabe quando tem muito terreno ainda e só uma casa ou outra? Um amigo dele morava numa dessas casas. E atrás era um terrenão, assim. E eles escutavam, e era sempre no mesmo horário. Ele escutou, ficou arrepiadaço, e o menino que morava lá falou, não, pode esperar, todo dia, tal hora, essa criança começa a chorar. Só que você olhava assim atrás da casa, não tinha outra casa, não tinha criança lá. E ele escutava, falava, era uma criança chorando. Então vai saber, né? Ai, credo. Deixa eu só anotar aqui que eu contei. Se você souber de alguma história desse tipo, uma história parecida, conta pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor, e vamos para o próximo relato, que é relato de assombração. Relato de assombração. Um susto em mim e na minha irmã. Acho que é isso. Olá, Ana. Este é um dos relatos que aconteceu comigo. Já faz algum tempo que eu acompanho o canal e hoje decidi mandar o meu relato. Eu me chamo Fulano, sou do interior do Paraná. E esse relato que conto aconteceu comigo e com a minha irmã mais velha. Foi há 4 anos atrás. Nós moramos no interior, em um sítio, próximo a uma BR, que por sinal é muito perigosa, pois acontecem muitos acidentes até sem explicação. Pois é uma reta, é muito longa. Chegamos a apelidar essa reta de Reta da Morte. Tem uma vizinha nossa que chegou a comentar que deve ter alguma coisa ruim na BR. A minha irmã fazia faculdade integral, às vezes até de noite, e sempre ia de carro para a faculdade. Teve uma noite que ela não teve aula, então fomos jantar no nosso vizinho, que é nosso amigo. Para chegar na casa dele, passa a BR, pega uma estrada de chão que passa por dentro de... E ele é vizinho? É vizinho que tem que pegar o... Enfim, pega uma estrada de chão que passa por dentro de um mato fechado. Então fomos de carro, eu e minha irmã. Jantamos com o nosso amigo, demos boas risadas e o tempo passou. Ficou tarde e nós decidimos voltar para casa. Eu voltei dirigindo e minha irmã de copiloto. Quando chegamos no mato fechado, senti como se alguém estivesse sentado no banco de trás do carro e fosse mudar de lado e passasse o joelho nas minhas costas, sabe? E eu tomei um susto, pensei que tivesse alguém dentro do carro. Na hora, minha reação foi acender a luz a luz ali de dentro do carro, que fica no teto, e olhei para trás. Minha irmã, sem entender nada, me perguntou assustada o que tinha acontecido. Falei para ela que eu senti alguma coisa nas minhas costas. Então ela ficou branca e sem palavras. Porque ela me falou que durante a semana que ela teve aula de noite, ela sentiu a mesma coisa. Ela estava vindo na BR, chegou a pensar que alguém tinha entrado no carro, mas quando ela olhou não tinha nada. E ela não tinha comentado comigo. Então eu não sabia que isso também tinha acontecido com ela, a mesma sensação. Ficamos assustados e pensando se era alguma alma ou algum tipo, sei lá, que possa... algum tipo de não sei o que possa ter entrado no nosso carro, ter pego uma carona, não sei. Até hoje nós ficamos pensando nesse ocorrido. Obrigada, Ana, obrigado por ler o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada.
Gente do céu, olha só, os dois sentiram a mesma coisa. Não vê, mas sente a presença, eu acho que, né, sentiu o movimento atrás aqui do banco do carro. Os dois sentirem sem um saber do outro. Vai falar que é coincidência, alguma coisa. Subiu ali, entrou mesmo no carro. A gente tem uns relatos assim. E também já vi histórias aqui do pessoal falando quanto as estradas são assombradas, de que é muito importante antes de pegar qualquer estrada, pedir proteção, fazer oração, porque ali o negócio é tenso. Próximo relato, vamos ver, é este. Minha lente de contato que sumiu. Aquelas coisinhas que somem do nada. Olá, Ana, Matheus e assombrados, eu me chamo Fulana, tenho 36 anos, sou casada e tenho 4 filhos. Sou viciada no canal. Eu quero contar aqui como uma coisa que aconteceu comigo me deixou bem intrigada. Eu faço uso de lentes de contato rígidas devido a uma má formação nas minhas córneas. Eu estava me preparando para sair num sábado de manhã, penteando meus cabelos no banheiro, quando de repente a minha lente de contato do olho direito saiu e caiu na pia. Quem faz uso sabe que isso pode acontecer com frequência. Porém, eu escutei o som dela caindo na pia e ao abaixar a cabeça eu não a vi. Então pensei, poxa, caiu dentro do ralo, né? Chamei minha filha que estava próximo ali e pedi a ela para me ajudar a procurar pelo chão. Olhamos cada centímetro do banheiro, não achamos. Olhei na minha roupa, também não estava. Por fim, chamei meu marido, contei o ocorrido. Ele desmontou o sifão da pia, aquela mangueira, sabe, que desce a água, e olhou por dentro também e não estava lá. Ok, perdi uma lente e agora vou ter que fazer outra, né? Enfim, liguei para a ótica, fiz o pedido e peguei o meu velho óculos fundo de garrafa. São 36 graus ao todo. Isso foi num sábado. Quando foi na noite de quarta-feira, 7 de setembro, meu marido foi tomar banho e eu estava na sala. Quando ele retornou, brigou comigo por eu deixar minha lente fora da caixinha. Ele estava se referindo a que sobrou. Eu disse a ele que não deixei fora da caixinha, que eu havia guardado no dia que eu perdi a outra. Ele repetiu que estava fora. Então eu me levantei e fui conferir. E lá estava uma lente fora da caixinha na prateleira do espelho. Eu fiquei brava e disse, só pode ter sido essas crianças que mexeram. Se essa daqui sumir, aí eu vou ter que mandar fazer 2. Aí é que tá, né? Quando eu abri a caixinha para guardar, já tinha uma lente lá dentro. E aí eu não entendi nada. Eu tenho certeza que a lente caiu no ralo, pois o banheiro foi lavado já 2 vezes após o ocorrido. Como que aquela lente apareceu ali? Impossível que ela estava ali o tempo todo. Nós usamos o banheiro esses dias todos e essa lente não estava ali no espelho. Eu perguntei se alguém tinha encontrado e ninguém soube explicar como ela reapareceu. Eu tô com essa dúvida até hoje. O pior é que já até paguei pela confecção da outra lente. Mas foi estranho, muito estranho como ela apareceu do nada, depois de 5 dias. Eu agradeço se você tiver lido e me ajudem a desvendar esse mistério. Beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, essas coisas aí que acontecem, que eu acho que eu não sei se a lente bateu ali, desmaterializou, e aí depois de 5 dias materializou no outro lugar. Se alguma coisa pegou e depois devolveu. Eu não sei, gente. Você escutou ela caindo aqui e pelo que eu entendo, essa prateleira, espelho, tudo é no alto. Como que uma lente vai cair daqui e voar pra prateleira? Não vai, né? Ela é pra baixo, é chão, é pia, é pra cá. Se ela fosse cair, não ia voar lá, né? Pra uma prateleira, pra um espelho, né? Então, muito estranho, mas acontece. O que é, não sabemos. Se alguém já teve uma história parecida, conta aí pra gente. Vamos para o próximo relato, que é: Meu avô me deu a rosa? Vamos ver.
Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas eu vou amar demais ouvir você me chamando de Fulana. Eu quero muito fazer parte do Clube das Fulanas do Brasil. Eu tenho 23 anos, sou enfermeira e moro no Paraná, perto de Maringá. Eu vejo seu canal desde 2018 e desde então não perco um relato. Todo dia, sem falta, eu vejo. Beijo pra você, obrigada. Tanto que ontem eu tava assistindo e a minha irmã falou, mas de novo? E eu disse, ué, quando que eu vi? E ela falou, quando você não viu, né? Viu hoje tomando banho, viu almoçando, limpando a casa e tem vez que eu chego da faculdade e você tá assistindo até dormindo. Aí eu dei risada porque é verdade, Ana. Obrigada, viu? Muito obrigada. Enfim, venho de uma família espírita e eu sou católica. A minha avó é espírita e tem história até de incorporação nela. Mas fica para um outro relato. Eu vou enviar vários, porque eu sou rodeada pelo assombrado. Nesse, eu vou contar do dia do velório do meu avô, marido dessa avó que é espírita. E os nomes já estão trocados. Obrigada. O meu avô, Tunico, faleceu quando eu tinha 4 anos, mas eu era muito ligada a ele. Tanto que até hoje eu sinto ele comigo. Falo das minhas conquistas, dos meus medos, peço ajuda e ele atende sempre. Mesmo 19 anos depois de falecer. Ele foi e ainda é o meu maior super-herói. Bom, no dia do enterro dele, o velório foi na casa da minha avó. Como era antigamente, na sala mesmo. Lembro que a minha mãe estava fazendo um banquete de almoço e eu estava brava, falando, é velório ou comemoração? Eu não queria que ela fizesse almoço, não. Então, na sala estava o caixão e algumas coroas de flores. Aquelas com lembranças e nomes das famílias, e até aí ok. Ok nada, né? Era um velório na sala, gente. Aliás, esqueci de falar que ele morreu no quarto, do lado da sala, de um infarto fulminante. Ok, eu não estava entendendo nada, pois eu tinha 4 anos. Aí a minha mãe e a minha avó falam que eu sumi por uns minutos e voltei com uma rosa na mão. Rosa essa que não tinha em nenhum vaso de flor, em nenhuma coroa. Nenhuma flor dali era daquele tipo. E minha mãe perguntava quem é que me deu aquela flor. E eu falava, o vovô. Então, Ana, eu não me lembro dessa flor, nem dele me dando ela. Eu só me lembro do velório e de estar brava pelo almoço que a minha mãe estava dando. Enfim, de onde saiu aquela flor? Uma diferente de todas que estavam ali enfeitando o caixão. Seria o meu avô que me deu? Um PS aqui, eu não tinha outro avô, tá? Pra ter confundido. O meu outro avô abandonou a gente quando eu era menor. Então ele não estava presente ali no velório. Bom, desculpa, Ana, se tiver algum erro de digitação, tentei ao máximo escrever bem escritinho. Beijos pra você e aos assombrados, amo o seu canal. Um beijo pra você, muito obrigada. E eu acredito sim que tenha sido seu avô, você só não se lembra desse momento, agora você era muito novinha. E justamente disso, sei lá, não se lembra, ou até foi tirado isso da sua memória por algum motivo, mas eu não duvido nada que ele realmente tenha te dado uma flor ali, naquele momento, que não era dali. Olha que legal, muito bom. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Espera só um pouquinho aí. E vamos para o próximo relato, que é o saco de ossos. Oi, Ana, olá a todos. Me chamo Fulana, ou melhor, Fulana. Adoro o canal e acompanho desde 2015. Um dos meus maiores prazeres é deitar no escurinho e escutar os relatos até pegar no sono. Que legal, obrigada. Bom, hoje eu vou contar um relato que a minha avó sempre me contava quando eu era pequena, que é o saco de ossos. Se tiver nomes, estão trocados. Ok. Quando a minha avó era criança, morava em uma casa com suas irmãs, seus irmãos e seus pais em um lugar no Paraná. Hoje tá pro Paraná, hein? Hoje é relato do Paraná também. Nessa casa acontecia coisas muito estranhas. Passos pela casa, barulho de alguém mexendo nas panelas de madrugada quando todo mundo já estava deitado, aparições, vultos,
caso de possessão e por aí vai. Pensa numa casinha numa família assombrada. Na época, a família não tinha condições financeiras. Viviam com pouco, mas eram felizes. Não tinham, assim, uma geladeira e nem uma televisão, por exemplo. Então, às noites, a vizinha da minha avó, que aqui vou chamar de a vizinha da minha avó, a avó, acho que eu vou chamar aqui de Cida, convidava a Cida e a Dinha, que era irmã da minha avó, para assistir a novela que estava passando lá no momento, na casa da vizinha, né? Numa noite como essa, a vizinha convidou as duas, Dinha, Cida e o namorado da Dinha, e foram até a casa da vizinha para assistir a novela. Antes de irem, avisaram a minha bisa, que aqui vou chamar de Irene, e foram lá assistir TV na casa da vizinha. Irene foi se deitar para dormir com seu neto Marcelo, que ainda era bebê. Irene fez Marcelo dormir e o colocou em seu lado na cama para também ir dormir. Quando Irene fechou os olhos, começou a sentir uma presença no quarto, e aquilo começou a sufocá-la, como se apertasse a sua garganta e pressionasse o seu peito. Irene não conseguia se mexer, nem gritar, ou pedir sequer ajuda. E aquilo começou a sufocá-la cada vez mais. Ela já estava quase ficando inconsciente. Então começou a orar em pensamento até que conseguiu gritar e pedir socorro. E quando gritou, aquilo que a sufocava caiu no chão e fez um barulho muito alto, como se fosse um saco de ossos sendo jogado no chão. Como se fossem muitos ossos. Nessa hora, minha avó, Dinha, e o seu namorado vieram correndo da casa da vizinha para acudir Irene e saber o que tinha acontecido. Irene contou o que havia acontecido e todos ficaram muito assustados. Naquela noite, ninguém na casa conseguiu dormir e passaram a noite toda juntos, assustados, com medo e batendo papo para se distrair. O que será que era aquilo? Por que queria fazer mal à minha bisa? E por que será que não fez mal ao bebê, que continuou dormindo como um anjinho e só acordou quando Irene conseguiu gritar por socorro? Muitas coisas que aconteceram naquela casa e em nossa família não temos explicações até hoje. Muito obrigada por ler o meu relato. Na minha família tem muita história sobrenatural para ser contada. Eu vou enviando os relatos aos poucos. Um grande beijo de uma fã para você, Ana, e para toda a sua família. Adoro vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Essa história desse negócio de saco de ossos não me é estranha. E eu acho que já teve gente que passou por algo assim. Porque eu não sei, será que isso aconteceu no astral para ela? Por isso o barulho, tudo, e a criança continua dormindo, né? E aí ela assustou, gritou, tudo mais, aquela coisa, né? Foi acontecendo do lado espiritual, do lado astral ali da coisa, não no físico, né? Não sei, alguém já passou por isso? Conta o seu relato, se for opinar, que seja sempre com respeito, por favor. Deixar aqui nos comentários. Credo, né? Agora vamos para o próximo e último relato de hoje, que é Relato de Sete Além. Vamos ver. Eu não tenho 100% de certeza de que eu fui para Sete Além. Não tenho provas, não tenho evidências. Eu acho que é uma moça que nos conta. Mas assistindo os outros relatos de Sete Além, eu acredito que eu possa ter ido sim, pois eu tenho contatos com coisas sobrenaturais. Eu já vi mortos, tipo pressentir as coisas, essas, etc e tal. Meu nome é Fulana e eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Em uma noite normal, eu fui dormir e é aí que começa tudo. No sonho, entre aspas, porque parece que era um sonho, mas ao mesmo tempo não parece um sonho, eu estava em um passeio escolar junto com a minha turma. E o local em que nós estávamos era no meu bairro, onde tem muito mato, árvores, pois eu moro em frente de uma represa. Eu me afastei um pouco da minha turma e me aproximei de uma casinha abandonada que realmente existe na minha rua. Ninguém sabe quem é o dono e ela está abandonada desde antes mesmo da minha família se mudar para cá. Eu entrei na casa e o local era horrível, muito sujo, móveis quebrados, teias de aranha, era realmente assustador. Eu me arrependi no mesmo instante de ter entrado ali. E muito assustada, eu saí da casa.
Deixa eu não tô saindo da tela aqui. Não. Eu saí da casa. Porém, quando eu saí, não tinha mais os meus colegas, os meus professores, nem a bela mata. Tudo estava escuro, silencioso e com um ar pesado. Eu, amedrontada, comecei a correr até encontrar alguém. E uns minutos correndo ali no local assustador, a mata cessou. E eu estava agora em frente a uma escola. Igual a escola que eu estudo na vida real. E eu entrei aliviada, mas eu não conhecia os alunos. E o local por dentro era muito feio. As paredes mofadas, tudo quebrado. E assim que eu entrei, as pessoas me encaravam como se eu fosse indesejada por ali. E todos eram assim, estranhos. Seus olhares eram distantes, sem emoção, pareciam zumbis. Mas um menino que não tinha essas características se aproximou de mim e perguntou: "Você ainda não terminou o processo, não é mesmo?" "Eu também não." Eu me senti confusa e perguntei sobre o que ele estava falando, mas ele apenas saiu andando. Comecei a correr atrás dele, dizendo que eu estava confusa, que estava tudo diferente. E aí ele falou: "Você ainda é nova. Deixe que os seus novos pais te expliquem. Quando você terminar o processo, nos vemos." E saiu após dizer isso. Ó, de novo essa história de outros pais e não sei o que parece um negócio de Coraline e tal. Ok. Eu não estava mais aguentando. Saí da escola o mais rápido possível. O que me surpreendeu era que as ruas eram sujas, assustadoras e o céu muito escuro. Enquanto eu andava, eu escutei alguém chamar o meu nome e encontrei uma mulher. Ela me agarrou brutalmente e me levou para dentro de uma casa, afirmando que ela era minha nova mãe. Ela começou a gritar comigo, dizendo que eu precisava terminar o processo. E em seguida me entregou uma faca, me levando para um local da casa onde tinham animais, tipo galinha, gato, porco, mandando que eu os neutralizasse, acabasse com eles. Eu fiquei indignada, eu disse que eu não faria isso. E ela disse algo do tipo: "Você precisa cumprir todas as etapas para se tornar um ser de 7 além. Você precisa terminar o processo, fulana." Olha, eu só lembro de fugir da casa e correr pela escuridão das ruas. Eu não queria ser um ser de 7 além, eu só queria ir para minha casa. Passado alguns minutos correndo, eu encontrei uma menina que, diferente das outras pessoas de 7 além, não era agressiva ou estranha. Ela disse que me levaria de volta para casa. Andei com essa menina até um mato e ela pediu para eu me agachar e esperar dar meia-noite. E ali eu fiquei. Mas antes ela disse para mim: "Você escapou agora, mas na próxima não vai. O seu destino é aqui e você não pode mudar isso." E então eu acordei, muito assustada, suando muito. E a minha teoria é que talvez essa casa abandonada do meu bairro seja um portal para 7 além. E que, como eu já sonhei muitas vezes com coisas que eram sinais, visão do futuro de alguém, eu acho que esse sonho foi um aviso para mim de que 7 além existe e que eu sei como chegar lá. Nunca entrei na casa, só passei em frente. Depois do sonho, eu sinto calafrios, junto de uma imensa curiosidade de entrar. Gente, que estranho, credo. E ela falou no sonho, 7 além, tudo, esse negócio de terminar o processo. Isso me lembra o lance lá da Coraline, que precisa costurar os olhos de botão pra, terminar o processo, sabe? E não sei o quê. Mas tem pessoas que são destinadas a 7 além, por quê? Que nós não estamos nem sabendo de nada? Como assim sou destinada? Me explique melhor isso. Como é que eu vou vir pra cá terminar o processo? Não tô sabendo de nada? Explica a situação aí. Mas é interessante, alguém aí já passou por algo parecido? Às vezes acha que é só um sonho, mas é um sonho muito, muito do doido aqui, né? Tudo isso daí.
que faz a gente pensar que não foi só sonho. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Se forem comentar, que seja sempre com respeito. E se tiver uma história parecida, envie o relato pra gente. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.